acontecendo por aí, Braulio? Vamos lá, Caião. E O aí? José Vasques pergunta o seguinte. Caio, o silêncio de Jesus na frente de Pilatos, quando perguntado sobre o que é a verdade, foi um ato de loucura divina? Não, foi um ato da única lucidez possível, não é? Porque se Jesus era a verdade, o que Jesus faria? Ele diria para Pilatos, sim, sou eu, presente. Era isso que ele ia fazer? Ou ele iria argumentar? Se explicar. E tentar provar a verdade por alguma forma? Ele iria fazer o quê? A partir de que possível esmagamento lógico ele faria essa construção? Seria trabalhar contra aquilo que eu disse antes, que se há Deus, tem que ser louco. Não há um Deus que se manifeste na não loucura. Porque para qualquer que seja a inteligência humana, se for genuinamente inteligente, a relação com Deus é a relação com a loucura. Com aquilo que existe para além do delírio. Porque eu não posso prová-lo. Eu posso experimentá-lo, mas não posso transferir a experiência. Ele é totalmente inalcançável a qualquer que seja a minha possibilidade de transferir a prova. Porque a prova não é transferível, a prova só é experienciável. Numa experiência que transcende o entendimento. É a inegabilidade, porém não demonstrável. Então Deus ou é loucura ou não é Deus. De modo que, vindo aqui para ele, e Pilatos, e a questão de Pilatos, não olhar para Pilatos e não dizer nada é que era a única resposta da verdade, porque a verdade não é uma explicação, a verdade é um fato. É o que é. É silêncio. Caio, como podemos explicar essa loucura para as pessoas? Digo isso porque ao falar com um amigo meu, ele me disse não acreditar na ressurreição. Não é difícil isso, meu amado? Mas não dá para provar com argumentos e lógicazinhas e demonstrações históricas. Por exemplo, se você entrar de novo aí no meu portal... Tô aqui. Entra aí e escreve que diferença faz. Que diferença faz no portal Caio Fábio. Tem um filme, você vai achar um filme. Tem um filme. Um filme. Ah, que você... Comigo. Tá, antigo. Gravado em 1983, por aí. Sim. Aonde o filme todo está disponível para você. Só escrever que diferença faz. É o filme todo. Sim. Ele deve ter 1 hora de duração, mais ou menos, 1h15, por aí. Mas o final dele é uma tentativa de argumentar para o meio histórico acadêmico sobre bases científicas para se aceitar a historicidade de Jesus. Naquela época, em 83, ou naquele período, já desde a década de 60, entrando pela década de 70, até o final, um pouco da década de 80, tinha-se muito esse tipo de embate de natureza filosófica, histórica, racional, apologética, sobre Jesus, a tentativa de provar a racionalidade da fé. Era uma das ênfases. No Brasil ela começou a desaparecer
porque a agenda política tomou conta, mais ou menos de 85, 86 para lá, a agenda política engoliu nas universidades a agenda intelectual racionalista. Foi a agenda ideológica que engoliu tudo. Mas até então, era assim que se argumentava. E você vendo esse filme, você entende bem a tentativa da época de fazer a ressurreição e a historicidade de Jesus coisas que fossem apresentadas com argumentos muito palatáveis. E são palatabilíssimos os argumentos apresentados. Eles só não convertem de fato o indivíduo. No filme, as pessoas não se converteram, quem se converteu no filme, por causa do argumento, se converteu por causa do encontro com a dor, com a angústia. O argumento foi apenas algo que entrou no pacote das agonias para dar ao indivíduo um pretexto conflituoso para algo que era mais profundo nele do que a questão filosófica em si. Eu vi muito poucas pessoas na vida de fato terem um problema filosófico tão agudo e profundo, a ponto de que honestamente estivessem acima de tudo buscando razões as mais racionais possíveis para sobre tais bases estribarem o máximo possível as razões da sua confissão de fé. Mas ainda assim, a base que se encontra para posicionar a estrutura da fé é um nada, quando a fé, a ação marca tudo. Provar a historicidade de Jesus não prova a ressurreição de Jesus. Não prova. Pode provar para mim, que já estou certo disso, porque conheci Jesus numa dimensão anterior ao conflito lógico, racional a respeito disso. Conheci de um outro modo, conheci por impacto existencial, emocional, afetivo, estranho, por um despertar contínuo, por uma memória paterno-materna repetidos, por oportunidades, por um sem número de condimentos de graça no curso da vida, até que houve um momento de eclosão e que continuou a crescer, porque todo o meu alimento foi o alimento que veio dessa consciência do Evangelho. De modo que os problemas sobre quem era Jesus já me chegaram quando Jesus era a minha solução. Então já me chegaram resolvidos. Como eu vejo que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. De modo que responder ao seu amigo de modo a satisfazê-lo, só se você desse uma resposta realmente não satisfatória para um indivíduo medíocre. Porque uma pessoa racional, por mais interessante e sofisticada que seja a construção histórico-racional da historicidade de Jesus, ainda assim ela cai apenas no campo da teoria, porque você não estava lá, nem eu também. Eu não toquei nas suas mãos. A minha experiência de palpabilidade com ele não se deu nesse nível de sensorialidade, aconteceu numa dimensão de revelação interior. E é assim com todo mundo. De modo que saber dar razão da esperança que há em nós é uma coisa maravilhosa que todos nós devemos ter, não para que esse seja um instrumento por meio do qual a gente convença ninguém, mas é um instrumento por meio do qual a gente dá bases de conforto para quem sente a necessidade desse tipo de amparo, desse tipo de mureta de arrimo reflexiva. Mas no fim de tudo, quando a experiência da fé se enraiza, o indivíduo descobre que não foram esses adereços que de fato
o levaram aonde ele chegou. Foi uma experiência muito mais sutil, muito mais profunda, e usando uma palavra cansativa, é a experiência do inenarrável. Não é a minha narrativa sobre Jesus que leva alguém a Jesus. É a revelação de Jesus a esse indivíduo que o faz abrir-se para a própria narrativa de Jesus. Jesus é anterior à chegada da narrativa sobre ele. Acontece num nível de segredo que está para além de nós, que tem a ver com o que Jesus disse sobre ele livre, ele solto, do Espírito que sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim não só é o que é nascido do Espírito, mas é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. É ele que prepara o indivíduo, ele é o semeador que me prepara para o acolhimento da informação, ele se semeia em mim através da vida, como eu expliquei antes, no texto que o Braulio leu. A verdade vai se explicando na vereda da vida. É ali que ele vai me ensinando o que eu tenho que aprender sobre ele e sobre a vida. As outras coisas são contribuições adicionais, são reforços argumentativos diante de uma pessoa para quem isso tem alguma importância, se for o caso. Porque para uma quantidade enorme de outras nem relevância tem, mas para o caso do seu amigo que diz não crer na ressurreição, eu o entendo completamente. Eu entendo completamente. Não é fácil crer na ressurreição, tem que ser uma revelação. Do contrário, com base em que você vai crer na ressurreição? Só porque você gosta da ideia? Você acha legal ter ressurreição, que ele tem uma esperança de vida eterna, que as coisas não acabam na tumba? Eu também acho super legal. A humanidade aparentemente achou isso muito legal, porque quase todas as culturas planetárias tiveram essa esperança de ressurreição. Falaram isso em prosa, verso, obra de arte, arquitetura, construções míticas, as mais diversas, elaborações de divindades ou de seres humanos elevados à categoria da imortalidade e da ressurreição, gente que pela virtude venceu a morte ou pela coragem venceu a morte, como acontece em todas as culturas humanas. Aparentemente os humanos sempre acharam essa uma ideia esperançosa. Só que tudo nunca passou de mito. E sempre foi contado como mito. Em Jesus é que o problema se torna grave. Porque os caras disseram, aconteceu aqui. A tumba tem nome, é de José de Arimateia. O dia de madrugada. Testemunhas, tem guardas romanos, tem autenticação de cartório, tem isso tudo. O que, se é verdade ou não, a gente viu. Qual a prova que nós damos? A nossa vida. Qual a consequência? Vão nos matar? Então nos matem. E vocês não estão com medo? Medo de que? A morte morreu. Esse foi o choque. A morte morreu. Todo mundo que olhou para eles via neles que eles tinham visto que a morte tinha morrido. Esse é o choque. Esse é sempre o choque. Quando a gente de fato encontra alguém que conhece a Jesus, é que a pessoa olha para nós e vê que está olhando para alguém para quem a morte morreu. Alguém que crê na ressurreição e na vida, porque provou essa certeza, viu que a morte morreu. Existe uma força, um fator de ressurreição na existência dessa pessoa, que é como uma tumba aberta num domingo de manhã, chocando todos os sentidos, mas inapelavelmente uma realidade inequívoca.
inegável. E aí, brother? Caião, por hoje é isso. Então vamos ficar por aqui. Até Meu quarta. desejo que todos tenham uma boa semana, um bom feriado para todo mundo. E esse nosso encontro está gravado, de modo que se você tem amigos do Exclusivo que não assistiram ao vivo, ele está gravado, é só todo mundo ir lá e assistir, está disponível para todos, é aconselhável. É mais do que aconselhável, é a lei. Vá lá e faça isso. Assista de verdade, tá bom? Beijão para todo mundo, recuperem as aulas, assistam para frente, entendam, entender o Evangelho. Muda o olhar, muda a reação à vida, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente boa.